Olá, meus queridos alunos e alunas do cursinho José de Bispo. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E espero que vocês também estejam. Turminha, na aula passada a gente estudou algumas técnicas de leitura bastante eficazes na hora que nós nos depararmos com textos, né? E também eu passei uma atividade, né, voltada para um texto, né, interpretativa. Espero que vocês tenham respondido, acertado, claro. Na aula seguinte eu mostrei as respostas a vocês, não é mesmo? E aí, vocês fizeram recentemente simulado. Queria tanto estar com vocês nesse momento para saber como vocês se saíram. Eu acredito que acertaram as 5 perguntas de inglês. Quer dizer, não só as 5 de inglês, como as demais disciplinas, né? Afinal de contas, vocês estão no cursinho José de Bispo, um curso muito bom aqui da nossa cidade, né? E agora, teacher, qual é a nossa aula de hoje? Qual a temática da nossa aula de hoje? Estão curiosos? Então, let's go! Vamos sanar sua curiosidade agora mesmo? Bem, turminha, nosso conteúdo de hoje vai ser o Future with will. O futuro com will, tá? O futuro simples com will, tá? Nós temos 2 tipos de futuro no inglês, né? O futuro com will e o futuro com going to, tá? Nessa aula falaremos apenas do futuro com will, tá certo? Turminha, esse futuro com will, esse will aqui, nós usamos para indicar uma ideia de futuro, né? Como o nome já diz, que pode expressar uma incerteza ou alguma coisa que nós decidimos no momento da fala, da conversa, tá certo? Com esse tempo aqui, o futuro, nós temos as frases no modo afirmativo, interrogativo e negativo. A gente vai ver pausadamente a estrutura e a formação de cada uma delas, tá bom? Então, gente, eu trouxe para vocês de forma bem simplista esse conteúdo, mostrando a estrutura frasal, tá? Na frase tem que ter um sujeito, claro, will, um verbo principal no infinitivo sem a partícula to e o complemento dessa frase, tá certo? Vamos exemplos. They will buy a new house. They will buy a new house. Sujeito, they. Aqui está nossa expressão, né? Que indica um futuro, né? Will. Buy seria o verbo principal aqui. Ele está no infinitivo sem o to. E a new house seria o complemento da nossa frase. O segundo exemplo. You go out tonight. Nós sairemos hoje à noite, na mesma forma, ele segue a mesma estrutura, turminha. O I aqui é o nosso sujeito, o will, né, a partícula indicativa de futuro, como a gente já viu. O verbo principal, o verbo ir, né, to go, e o complemento, out tonight, ok? E aí, turminha, eu trouxe para vocês mostrando também a forma contraída de usar esse tempo verbal, tá certo? Para nós contrairmos, basta nós usar o apóstrofo, substituindo a letra W e a letra I, tá certo? Por exemplo, I will visit my cousin tomorrow. Aí, como é que eu vou contrair aqui? Eu vou pegar, retiro o W, retiro o I, tá certo? E deixo um apóstrofo no lugar dos mesmos com os 2 L's, tá certo? Então, da palavra will, vai soprar apenas os 2 L's. E antes dele, nós vamos adicionar o apóstrofo. E o I é o nosso sujeito, não vai sofrer alteração, tá certo? They will arrive at night. Eles chegarão de noite. Então, da mesma forma, trazendo um novo sujeito. Agora, they, né? O sujeito eles ou elas, no plural, terceira pessoa do plural. Da mesma forma, nós não vamos nos portarmos aqui, mexer em nada no nosso sujeito, apenas no will, né? Essa expressão que demarca nosso futuro aqui, tá? Nós vamos trocar o W com o I por um apóstrofo, tá certo? E adicionarmos os 2 L's, ok? Muito simples, né?
Bora passar para o próximo slide. Bem, turminha, no próximo slide eu trago para vocês agora mostrando a forma negativa com o futuro usando o will, tá? Muito simples também, gente, só precisa nós adicionarmos o not. Afinal de contas, estamos falando de uma frase no modo negativo e o not é indispensável, né? Então, professor, onde é que nós vamos usar o not? Depois do will. Ele vai ficar entre o will e o verbo principal, tá certo? Entre os dois, no meio, between, né? Então, vamos de exemplo. They will not buy a new house. Eles não comprarão uma casa nova, tá certo? They, sujeito, o will, not, né? O not, como eu falei, ele vem entre o will e o verbo principal, que é o buy. Nesse outro exemplo, we you not go out, né? Tonight. Mais uma vez, o not ele vai se encontrar entre o will e o verbo principal go. Ok? Muito simples, né, gente? E aqui, gente, eu trouxe uma imagem representativa do que eu acabei de falar para vocês e também mostrando já antecipadamente, através dessa imagem, a forma interrogativa com esse tempo futuro, tá certo? Bem aqui, nessa primeira imagem eu já tenho uma frase na forma interrogativa, né? Na forma interrogativa é muito simples, basta você jogar o will para o comecinho da frase, tá? Que você já tem uma frase na interrogativa, com futuro simples com will, tá certo? Ó, bem aqui, ó, essa frase. Por exemplo, I will read a book at 4 p.m. Eu afirmei, né? E para me interrogar, o que é que eu vou fazer? Vou jogar o will lá para o comecinho da frase. Will you read a book at 4 p.m.? Tá certo? Aqui eu afirmei, né, que eu vou ler, né, um livro às 4 horas da tarde. 4 p.m. Já na primeira, aliás, sorry, aqui, exatamente, a primeira frase, eu estou perguntando se você vai ler este livro às 4 horas, tá certo? E aí, teacher, eu posso dar respostas curtas usando will? Sim, claro que você pode. Afirmei. Eu pergunto a vocês, will you read a book at 4 p.m.? Aí se você for ler este livro às 4 horas, você vai me responder como? Né? Yes, I will. Sim, eu vou ler, né? Eu irei ler. Se for na negativa, teacher, como é que vai ficar? No, I won't, né? Segue logo abaixo, aqui a resposta curta na negativa, tá certo? Muito simples, turminha. Outra pergunta, né? Will you play soccer at 3 p.m.? E agora? Como é que nós vamos negar? No, I won't, né? E se for afirmando? Yes, I will. Por que eu respondi com I aqui, gente? Porque a minha pergunta é you, você. Eu tô perguntando a você, né? Agora, se o sujeito fosse, no caso, she, he, o nosso pronome aqui também, que no caso ele tem função de sujeito, ia concordar com o sujeito da pergunta, tá certo? Bem, gente, eu já antecipei no slide anterior, falando da forma negativa, certo? Eu não falei esse detalhe, né? Deixei para falar no slide seguinte, que esse want aqui seria o que? A forma contraída ou abreviada, né? Conforme você queira, do will mais o not, tá? Ó, want é exatamente o will mais not. Quando nós contraímos o will mais not, vai ficar want, tá certo? I will not visit my cousin tomorrow, né? Aí para nós contrair, I won't visit my cousin tomorrow, tá certo? Outro exemplo, they will not arrive at night. Contraindo aqui o will com not vai ficar won't. They won't arrive at night. Ok? Entenderam? E agora, gente, o próximo slide aqui é falando sobre a forma interrogativa.
Muito, muito, muito simples também. Como eu já falei, nós só precisamos fazer a troca do will com o sujeito, tá certo? Então, vai seguir essa estrutura, como eu já mencionei. O will vem no começo da frase, seguido do sujeito, seguido do verbo principal no infinitivo sem o to, com mais um complemento. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa? We go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? E aí? Né? Entenderam? O will aqui, no caso, na interrogativa, vem para o início da nossa frase, tá? Seguida do sujeito, verbo principal e o complemento da nossa frase. Turminha, aí eu trouxe aqui um quadro mostrando agora as três formas juntas, né? Vamos ver aqui, ó. I will travel. Afirmei. I will travel. Agora vamos negar. I will not travel. Ou então, I won't travel. E interrogando, como é que vai ficar? Will I travel? Aqui, segunda pessoa singular. You will travel. Negando. You will not travel? Neguei, né? Interroguei agora. Will you travel? He, she, it, will travel. E na negativa só precisamos adicionar o not depois do sujeito, aliás, depois do will, né? Interrogamos da mesma forma, nós só fazemos a troca. Turminha, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, o futuro com will, né? O auxiliar will, ele não vai se modificar, até mesmo para a terceira pessoa do singular, ele fica na sua forma normal. O will, ele não vai ter flexão nenhuma, tá certo? Próximo slide aqui. Pronto. Bem, aqui, gente, é um textozinho que eu vou deixar pra gente falar sobre ele na próxima aula, tá certo? Ele fala sobre a arte de dar um presente. Eu vou deixar pra vocês, vou disponibilizar pra vocês, pra depois vocês responderem essa só uma questão, de acordo com o texto, tá? Porque, ó, bem aqui, para a gente relembrar as técnicas de leituras que a gente já viu na aula posterior, tá bom? Observem, você acha que esse texto vai falar? Aqui eu tenho a arte de dar presente. Logo a seguida tem o que? Uma imagem, né? Aqui de uma moça de frente em uma joalheria, né? Isso me chama a atenção. Lembra que eu falei para vocês que imagens, as letras em negrito, né? Aqui nós temos observation, persona, creativity, donation. Então vocês dão ênfase essas palavrinhas aqui que estão em negrito, tá bom? E na próxima aula eu faço a correção desse exercício, né? Com 4 questões. Porém, eu vou adicionar umas a mais, tá bom, pessoal? Envolvendo agora o feature with will, tá bom? Aí eu vou adicionar mais questões e eu estarei disponibilizando a vocês para a próxima aula fazermos a correção, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, pessoal. Quero dizer que... Ops, eu passar ligeirinho para não dar resposta. Eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído um pouquinho, tá? Como eu sempre falo, estarei sempre à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, tá bom? E como sempre também estou torcendo para um bom êxito, um bom resultado no nosso Enem 2022, tá bom? Gente, time to say goodbye. See you later. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês. E nos encontraremos de forma gravada, né? Na próxima aula, tá bom? A todos e a todos. Kiss. Bye, bye.